Ok. Tendo inicialmente visto os limites, né, da política monetária, o que ela não consegue fazer, Friedman se propõe a discutir o que ela pode fazer, né? Qual o seu papel real. E, na sequência, como ela pode alcançar aquilo que seria o seu papel real. Então, o primeiro ponto que o Friedman entende como positivo, digamos assim, é que a política monetária ela pode ser conduzida de tal forma que ela mesma não seja um fator de perturbação para o sistema econômico. Então, como a gente viu na discussão dele, tanto da taxa de juros quanto do desemprego, uma política monetária discricionária, observe essa palavra que eu usei, uma política monetária discricionária, né? Discricionária quer dizer que o Banco Central adota uma determinada política de acordo com seus critérios de momento, né? De acordo com as condições da economia que ele quer atingir. Uma política assim leva a um processo inflacionário e, eventualmente, hiperinflacionário, né? A inflação vai aceleradamente subindo. Isso porque, fundamentalmente, entre a decisão do Banco Central e o resultado que ele pretende alcançar, ocorrem decisões ou eventos na economia que, vamos dizer assim, desfazem aquilo que o Banco Central pretendia. Então, existe um hiato, digamos, entre a decisão do Banco Central, o Milton Friedman chama de defasagens, entre a decisão do Banco Central e os seus efeitos na economia. Então, essa defasagem, nesse período de ajuste, a economia caminha para o contrário daquilo que o Banco Central pretendia, forçando o Banco Central a ter que repetidamente intervir e gerar inflação. Então, isso causaria distúrbios, segundo o Milton Friedman, que pode ser evitado por uma política discricionária, né, impedir que a própria política monetária seja um fator de perturbação, é um critério, um papel positivo para a política monetária. Lembre-se, agora estamos vendo o que ela pode fazer, depois nós vamos saber como que se atinge isso. Então, a primeira questão é não ser ela mesma uma perturbação. A segunda questão é usar a política monetária como uma forma de ancoragem das expectativas dos agentes. Então, ao invés de ser um fator de perturbação das expectativas, que seja, então, um reforçador das expectativas. Então, que os agentes usem a política monetária, ao crescimento da oferta de moeda, a gente vai ver, como um fator de estabilidade das suas expectativas. Se eu sei como que a moeda vai crescer, eu sei como o nível de preço vai crescer, então eu sei como eu devo me comportar hoje. Né? Então, a política monetária deve ser um fator de ancoragem das expectativas. Então, isso, obviamente, ela não pode ser discricionária, porque se ela for discricionária, significa que o Banco Central anuncia uma política monetária, uma forma de conduzir a política monetária, e ele, por ser discricionário, ele pode alterar essa decisão no meio do caminho. Então, o Friedman está sugerindo que uma regra de política monetária, ao contrário de discrição, uma regra, pode fazer com que o Banco Central, com que as expectativas sejam ancoradas na política monetária do Banco Central. Né? Finalmente, a política monetária, ela própria pode contrabalançar perturbações do sistema econômico. Então, veja, o próprio sistema econômico sofre por várias razões alheias à política monetária, inclusive. Sofre choques, enfim, mudanças não previstas que perturbam o sistema, e a política monetária pode colaborar para a sua reestabilização. Então, uma regra de política monetária pode
compensar situações extremadas para um lado ou para o outro. Digamos, uma catástrofe qualquer, uma guerra, que gere, sei lá, restrições de oferta, poderia gerar uma recessão muito grande, e o Banco Central pode, com uma política monetária, uma regra de política monetária, por exemplo, o crescimento dos agregados monetários, estabilizar a economia, mantendo o volume de oferta de moeda adequado, digamos assim. Então, qual seria, né, a regra ou como a política monetária poderia ser conduzida de forma a atingir esses 3 objetivos, né? Impedir de ser uma perturbação, servir como ancoragem para expectativas e contrabalançar perturbações alheias à política monetária, claro, que ocorrem dentro do próprio sistema econômico. Veja que o 3 é o mais difícil, segundo o Friedman. Então, essa é o item seguinte, né, que o Friedman propõe. Como conduzir a política monetária para atingir aqueles 3 objetivos? Então, o Friedman vai dizer, bom, a autoridade monetária deve se guiar pelos instrumentos que ela tem à sua disposição, que ela consegue controlar diretamente. O que ela consegue controlar diretamente? Ela só consegue controlar diretamente a quantidade de moeda. Então, como a gente não tem como saber qual é o efeito final da política monetária, a gente o Banco Central, né, pode controlar só aquilo que está diretamente na sua mão, que seria a oferta de moeda, lembra? Friedman é um monetarista, ele parte do pressuposto que a oferta de moeda está sob o controle do Banco Central. Segundo critério para atingir aqueles 3 objetivos, que a autoridade monetária evite mudanças bruscas na política adotada. Então, controlar aquilo que ele pode controlar, no caso, a quantidade de moeda. 2, evitar mudanças bruscas na política adotada. Então, se ele fala que ele vai ter uma regra X para o crescimento da oferta de moeda, ele tem que manter aquela decisão. Então, e a razão que ele dá para o item B, né, autoridade, vamos dizer, ficar presa, fixa ou atada à sua política, é porque a razão para a propensão a reagir em excesso parece clara. A falha das autoridades monetárias em levar em conta as defasagens entre suas ações e os subsequentes efeitos na economia. Eles tendem a determinar suas ações, as autoridades, elas tendem a determinar suas ações de acordo com as condições de hoje, mas suas ações terão efeitos na economia apenas 6 ou 9 ou 12 ou 15 meses mais tarde. Consequentemente, elas se sentirão impelidas, as autoridades, tá? Se sentirão impelidas a pisar no freio ou no acelerador de acordo com a situação, de forma muito violenta. Então, vejam, novamente, é justamente devido às defasagens entre a decisão tomada pela autoridade monetária e seus efeitos na economia, como acontece lá com a taxa de juros nominal real e o desemprego na economia, o nível de desemprego na economia, é que pode levar os bancos centrais, se eles não têm uma regra de comportamento, pode levá-los a exagerar na resposta. Então, se eles veem um desemprego muito alto, eles vão lá e exageram na resposta, na oferta de moeda, só que aí o que causou o desemprego, eles estão, digamos, no ano 1, eles percebem que o desemprego está alto. Eles não sabem por quê, a gente não vê as razões do porquê o desemprego está alto, mas o Banco Central viu que o desemprego está alto no ano 1. No ano 2, ele responde, né, percebeu, leva um tempo, responde ao que ele viu,
um tempo depois, comendo a quantidade de moeda, tentando resolver o problema. Acontece que ele já, veja, o efeito dessa decisão do Banco Central só vai se desenrolar meses ou até anos depois da decisão. Então, ele viu a coisa cujo determinante está no ano 1, ele respondeu no ano 2, o efeito da sua política só vai ser percebido no ano 3. Então, entre o ano 1 e o ano 3, já passou muito tempo, pode ser que a economia já estava voltando ao seu nível natural de desemprego, e aí a política monetária adiciona um fator de distúrbio na economia. Então, não pode ser assim. Então, isso que o Friedman está chamando de excesso parece claro. A falha das autoridades se levar em conta as defasagens entre a sua decisão e os seus efeitos sobre os seus efeitos defasados na economia no futuro. Então, como proceder? Então, a melhor política seria qual? Seria aquela que a autoridade monetária tente evitar as mudanças bruscas ao longo do tempo, tornando pública a política para atingir uma taxa constante de crescimento no agregado monetário específico. Então, o Banco Central deve anunciar uma taxa de crescimento para a oferta de moeda. Então, 3%, 4%, 5%, qualquer uma. Eu acho que o Friedman fala em 3% do crescimento da oferta de moeda. A taxa de crescimento e o próprio agregado seriam menos importantes, se é M1, M2, etc., segundo Friedman. Seria melhor ter uma taxa fixa de crescimento da oferta de moeda, que na média produzisse uma taxa de inflação ou deflação moderada, desde que fosse constante, do que sofrer grandes e erráticas perturbações. Então, o Friedman não se importaria que a gente tivesse uma taxa inflacionária de, por exemplo, 3%, desde que, ou seja, como ele é monetarista, lembre-se, significa uma taxa de crescimento da oferta de moeda de 3%. Então, uma taxa de inflação de 3%. Desde que ela fosse uma regra anunciada publicamente e seguida. Né? Uma política monetária estável proveria um clima monetário favorável para a atuação daquelas forças básicas da iniciativa, da inovação, da engenhosidade, do trabalho duro e da poupança, que são as verdadeiras fontes do crescimento econômico. Então, o crescimento econômico não tem nada a ver com moeda, crédito, nada disso. O crescimento econômico tem a ver com forças básicas da iniciativa, como diz, a inovação, a engenhosidade, trabalho duro, poupança, então tecnologia e preferências. Basicamente isso é que determina o crescimento econômico. Não tem nada a ver com moeda e crédito. Então, uma política monetária, por outro lado, estável, ajudaria, ou colocaria um clima favorável, né? Ou atingiria aqueles 3 pontos, que seria o papel positivo da política monetária. Né? Então, observe, esse é o argumento central do Friedman. O que o Friedman quer propor? Ele propõe que, uma vez que as autoridades monetárias não conseguem controlar variáveis reais, porque as variáveis reais são determinadas por fatores reais e não fatores monetários, e quando a política monetária tenta afetar esses fatores reais, ela não consegue, porque existem defasagens entre o momento da decisão da política e os seus efeitos. Portanto, neste meio tempo, a economia já poderia estar voltando ao seu normal, e o que a política monetária acaba fazendo é reforçar uma perturbação. Então, como a política monetária não é capaz de saber, as autoridades não são capazes de saber onde que está o nível real, natural, melhor dizendo, da economia, o melhor seria ela não tentar conduzir a economia para o seu ponto natural, mas deixar ela conduzir-se por si mesma e propor apenas um arcabouço monetário, um clima monetário, como ele fala, favorável, para que essas forças básicas da economia executem o seu papel.